Você já passou por muita coisa. Décadas de responsabilidades, desafios, conquistas e perdas. Já cuidou de filhos, de netos talvez, de pais, da casa, do trabalho. Já ouviu muitas promessas de paz, de felicidade, de tranquilidade. Mas, mesmo com tanta experiência, ainda sente o peso silencioso das preocupações que insistem em ocupar sua mente. Às vezes, elas aparecem como pensamentos suaves, quase imperceptíveis. Outras vezes, tomam a forma de ansiedade, insônia, um aperto no peito que chega sem aviso. Mas e se eu dissesse que boa parte dessas preocupações nunca se tornam realidade? E se você pudesse, a partir de hoje, olhar para esses pensamentos com outro olhar? Um olhar de sabedoria, de maturidade, de libertação? Porque sim, depois dos 50, é possível viver com mais leveza, mais lucidez e mais paz interior. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você aprende a não ser mais escravo deles. A verdade é que a mente pode ser nossa melhor amiga, ou nossa maior inimiga. Ela tem o poder de construir tormentas em céus claros, de transformar pequenos silêncios em tragédias, de fazer com que a vida pese mais do que deveria. Mas a boa notícia é, você pode escolher outro caminho. Um caminho de serenidade, de presença, de consciência. Um caminho estoico. O estoicismo não é uma filosofia fria ou distante. É, na verdade, um convite à liberdade. Liberdade do que você não pode controlar. Liberdade das reações automáticas. Liberdade dos medos que nascem na imaginação. Os filósofos estoicos, como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, não falavam apenas com jovens guerreiros romanos. Suas palavras atravessam os séculos porque falam diretamente à alma humana, especialmente aqueles que, como você, já viveram o suficiente para entender que a verdadeira força não está no grito, mas no silêncio. Não está na velocidade, mas na clareza. Não está em controlar o mundo, mas em governar a si mesmo. Este vídeo é um convite para você que já construiu tanto no mundo exterior, agora construir no mundo interior. Serão 15 lições práticas e profundas, inspiradas no estoicismo, para ajudá-lo a calar os ruídos da preocupação e cultivar a paz verdadeira, aquela que nasce de dentro. Não importa se você sente que já é tarde demais. Nunca é tarde para silenciar a mente e reencontrar o seu centro. Nunca é tarde para reescrever a forma como você se relaciona com os seus pensamentos. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. O passo de quem quer viver com mais propósito, com mais consciência, com mais leveza. E isso não é pouco. Isso é o começo de uma nova mentalidade. Respire fundo, abra seu coração e permita-se começar de novo, desta vez, com sabedoria. Lição 1. A mente é o centro de controle do seu destino. Com o passar dos anos, aprendemos que há muitas coisas que não podemos controlar. O tempo, as atitudes dos outros, a saúde que oscila, os ciclos da vida. Mas há uma coisa que, apesar de esquecida, sempre esteve ao nosso alcance: a forma como pensamos. A sua mente é o centro de controle de tudo o que você vive. É nela que nascem as interpretações, os significados, as histórias que você conta para si mesmo todos os dias. Talvez você já tenha notado que, em muitos momentos da vida, o problema em si não era tão grande quanto o que sua mente fez dele. Um olhar torto, uma palavra atravessada, um erro do passado. Tudo isso pode se transformar em uma tempestade ou em uma brisa leve. Depende de quem está no comando dentro de você. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a mente não era apenas uma ferramenta, mas o verdadeiro território onde a liberdade e a serenidade eram conquistadas. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. E essa opinião nasce no pensamento, no hábito mental, na história que você permite que se repita. Depois dos 50, essa consciência se torna ainda mais essencial. Por quê? Porque agora você já viveu o suficiente para saber que muitos dos seus medos não se realizaram,
que muitas das suas dores vieram de pensamentos repetidos e não de fatos concretos. Você também já viu que, em momentos difíceis, uma mente serena fez toda a diferença. A questão é, o que você anda alimentando dentro da sua cabeça? É um pensamento de confiança ou de escassez? É um olhar para o que pode dar certo ou para tudo o que pode dar errado? A mente funciona como um solo fértil. Tudo o que você planta ali, cresce. Se você plantar medo, nasce ansiedade. Se plantar esperança, floresce paz. Comece a observar seus pensamentos como quem cuida de um jardim. Não para julgar, mas para escolher com mais consciência o que fica e o que pode ir embora. Você não é refém daquilo que pensa. Você é o jardineiro que pode cultivar uma nova paisagem mental, mais clara, mais firme, mais leve. E não precisa de grandes passos. Basta que, ao acordar, você se pergunte: que tipo de pensamento quero cultivar hoje? Essa pergunta simples já muda a direção do seu dia. Porque a mente, quando guiada com intenção, deixa de ser um campo de batalha e se torna um lugar de refúgio. Essa é a primeira chave da transformação. Entender que tudo começa na mente e que, ao fortalecê-la, você fortalece a si mesmo. Lição 2: a 96% das preocupações nunca acontecem. Você já se deu conta de quantas vezes se preocupou intensamente com algo que nunca chegou a acontecer? Quantas noites mal dormidas? Quantas horas de angústia? Quantos diálogos imaginários criados apenas para se preparar para um problema que nunca se concretizou? Isso não é fraqueza. É o funcionamento comum da mente humana, especialmente quando não é treinada. A mente tem um hábito curioso. Ela prefere se preparar para o pior do que se permitir descansar. Ela cria cenários, antecipa dores, projeta catástrofes. Tudo isso em nome de um falso senso de segurança. Mas, na prática, o que ela nos dá é tensão, ansiedade e desgaste. Um estudo famoso, citado em diversas abordagens de psicologia cognitiva, apontou que aproximadamente 96% das preocupações que temos ao longo da vida nunca acontecem. Isso mesmo. Quase todas as tempestades que imaginamos ficam apenas no campo da imaginação. E mesmo nos 4% que realmente acontecem, a maioria delas é menos grave do que esperávamos. O mais importante, acabamos por lidar com elas melhor do que pensávamos. E por que isso é importante? Especialmente para quem está na fase dos 50+? Porque esse é um momento da vida em que começamos a valorizar mais o tempo, a paz, a saúde mental. Depois de tantos anos lutando por tantas coisas, não faz mais sentido continuar lutando contra fantasmas. É tempo de descansar a mente, de soltar o que não merece mais ocupar espaço. A pergunta que você pode começar a se fazer é simples: isso que estou pensando está acontecendo agora? E se a resposta for não, diga a si mesmo: então não vou me ocupar com isso agora. Outra pergunta importante é: tenho algo que posso fazer sobre isso neste momento? Se a resposta for sim, haja. Se for não, respire e solte. Os estoicos chamavam isso de diferenciar entre o que depende de você e o que não depende. Preocupar-se com o que não está nas suas mãos é como tentar controlar o vento, inútil e exaustivo. Mas quando você foca naquilo que está ao seu alcance, suas atitudes, suas reações, sua perspectiva, algo muda. A ansiedade perde a força. A mente encontra um ponto de repouso. Você não precisa parar de se importar, mas pode começar a se importar com mais sabedoria. E isso começa reconhecendo que a maioria das suas preocupações são, na verdade, ruídos que não merecem seu silêncio interior. Você merece mais. Sua mente merece mais. Solte o que não aconteceu. Liberte-se do que só existe na sua cabeça. E veja como a vida, de repente, se torna mais leve. Lição 3: voltar aos fatos reais. A mente tem uma habilidade sutil e perigosa. Ela preenche o vazio com medo. Quando não temos informações concretas, quando há silêncio, incerteza ou atraso, nossa imaginação entra em ação. E, infelizmente, ela costuma pintar os piores cenários.
Você manda uma mensagem e não recebe resposta. De imediato, sua cabeça começa a trabalhar. Será que se chatearam comigo? Será que fiz algo errado? Será que estou sendo ignorado? O silêncio vira barulho. A ausência de informação vira ansiedade. E o que era apenas uma lacuna de tempo se transforma em um filme completo de drama emocional. Esse tipo de pensamento é ainda mais comum conforme envelhecemos. A sensibilidade se aprofunda, e junto com ela, a tendência a interpretar com mais emoção do que razão. Mas é justamente nesse momento da vida que podemos, e devemos, usar a sabedoria conquistada pelos anos para inverter esse processo. O segredo é simples, embora poderoso. Volte aos fatos reais. Quando perceber que está entrando nesse turbilhão de suposições, pare por um instante. Respire. E se pergunte: o que eu sei de verdade sobre essa situação? Muitas vezes, você vai perceber que não sabe quase nada. Tem apenas um silêncio, uma dúvida, um espaço em branco. E isso não é motivo suficiente para sofrimento. Os estoicos nos lembram que não são os eventos que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. E quando a interpretação se baseia em suposições, o sofrimento é quase inevitável. Portanto, treine sua mente para buscar evidências. Em vez de se perguntar se, pergunte o que é. Volte ao que é concreto. Se algo está indefinido, procure esclarecer. Pergunte. Investigue. Mas não permita que o vazio se encha automaticamente de dor. Essa prática é libertadora, porque ela te tira do mundo da fantasia negativa e te devolve ao presente, ao que é observável, palpável, verificável. É como abrir as janelas de um quarto escuro. De repente, você percebe que não havia nenhum monstro lá, apenas sombras. E se, ao investigar os fatos, descobrir que algo realmente não está bem, ainda assim você estará em posição de agir com clareza. A verdade pode ser difícil, mas sempre será mais leve do que a imaginação adoecida. A maturidade nos ensina que nem todo pensamento merece crédito. Nem toda dúvida precisa virar drama. Voltar aos fatos reais é um exercício de lucidez. Um gesto de carinho com a própria mente. Um lembrete de que você não está aqui para sofrer por hipóteses, mas para viver com presença. Então, da próxima vez que sua cabeça começar a contar histórias, pare, respire, pergunte: isso é fato ou é invenção? E retorne à serenidade de quem escolheu viver com mais consciência. Lição 4. Use o humor para desativar pensamentos negativos. A mente tem o poder de transformar pequenas coisas em grandes dramas. Um olhar atravessado, uma palavra mal colocada, um erro simples, e pronto. Você já está ensaiando cenas mentais dignas de novela das 8. Mas e se, ao invés de levar tudo tão a sério, você aprendesse a rir dos próprios pensamentos? Sim, rir. Rir com ternura, com leveza, com inteligência. Essa é uma das práticas mais eficazes e surpreendentemente esquecidas para lidar com pensamentos negativos. E o melhor, não exige esforço físico, nem gastos, nem técnicas complexas. Só um pouco de presença e disposição para mudar a frequência da mente. Veja bem, isso não é negação, tampouco zombaria. Não se trata de fazer pouco dos seus sentimentos, mas de perceber que nem todo pensamento merece ser levado tão a sério. Às vezes, tudo o que a mente precisa é de uma pitada de bom humor para desinflar a tensão. Imagine, por exemplo, aquele pensamento clássico: se eu falar isso, todos vão rir de mim. Em vez de se retrair ou alimentar o medo, experimente dramatizar a cena mental. Imagine-se num palco, luzes apontadas para você, plateia em silêncio, e você dizendo a frase com exagero, como se estivesse num teatro. Adicione uma trilha sonora dramática, talvez até um fundo de chuva, relâmpagos e câmera lenta. Absurdamente trágico. Agora, ria. O efeito disso é imediato. O que antes parecia ameaçador se revela ridículo. E o melhor, essa risada não é superficial. Ela vem de um lugar de lucidez. É a consciência dizendo:
Isso tudo estava na minha cabeça. E não era tão sério assim. A neurociência confirma. O humor ativa áreas do cérebro ligadas ao alívio do estresse, libera dopamina e reduz o cortisol. Ou seja, ao rir, você literalmente desarma o sistema de alerta da mente. Você se reconecta com o agora, sai do piloto automático do medo e recupera o controle. E aqui vai uma sugestão prática. Toda vez que um pensamento catastrófico aparecer, leve-o ao exagero. Dê a ele uma voz engraçada. Imagine-o como um personagem de desenho animado ou como um narrador dramático de radionovela antiga. Transforme a ameaça em caricatura. E depois, escolha o oposto da ação que o pensamento sugeria. Se ele disse, não vá, vai dar errado, vá. Se ele disse, fique quieto, você vai se expor, fale. Com o tempo, você vai notar algo incrível. Os pensamentos negativos vão perdendo força. Porque você deixou de alimentá-los com medo e passou a olhá-los com liberdade. Lembre-se, envelhecer também é rir de si mesmo com carinho. É saber que, mesmo com tudo o que já viveu, ainda pode se surpreender, inclusive com o poder libertador de uma boa gargalhada. Lição 5. Viva um dia de cada vez. A mente, quando não está treinada, tem um vício silencioso: correr para o futuro. Ela se antecipa, imagina, projeta, calcula todas as possibilidades ruins. E enquanto isso, o presente, esse momento onde a vida realmente acontece, vai passando despercebido. Você acorda e já está pensando em tudo o que pode dar errado na semana, no mês, no ano. E sem perceber, começa a carregar um peso que ainda nem existe. O corpo está no agora, mas a cabeça está no amanhã. E isso rouba sua energia, sua paz, sua presença. Mas pense comigo, depois dos 50 anos, quantos dias você já viveu? Milhares. E quantos desses dias realmente foram resolvidos com ansiedade? Nenhum. A preocupação nunca resolveu um problema futuro. Só trouxe desgaste no presente. Viver um dia de cada vez não é um clichê bonito. É uma estratégia de sanidade mental. Um gesto de sabedoria emocional. Quando você se permite viver só o dia de hoje, algo profundo acontece. A mente se acalma, porque ela entende que não precisa dar conta do mundo inteiro, só precisa lidar com o agora. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escreveu: não deixe que o futuro te perturbe. Você o enfrentará, se for necessário, com a mesma razão que o usa hoje. Ou seja, você não precisa resolver o mês que vem agora. Precisa apenas viver bem este dia. E quando o amanhã chegar, você terá força para enfrentá-lo, se for preciso. Essa prática começa de forma simples. Ao acordar, antes de checar o celular, antes de mergulhar no barulho externo, respire. Traga sua atenção para este momento. E pergunte-se: o que está ao meu alcance hoje? O que posso fazer de bom, de significativo, de sereno? Não se cobre perfeição. Não exija de si mais do que é possível. Apenas entregue o melhor que você pode, com presença, com consciência, com calma. Porque o que você faz com intenção hoje se transforma em paz no amanhã. Muitas pessoas na fase dos 50 mais carregam um sentimento de urgência. O tempo está passando, preciso fazer mais, preciso recuperar o que perdi. Mas a verdade é que o tempo não volta, nem corre. Ele simplesmente é. E o único jeito de honrar o tempo que nos resta é vivê-lo com qualidade, não com pressa. Viver um dia de cada vez também é um ato de fé. Fé de que você será capaz de enfrentar o que vier. Fé de que não precisa controlar tudo. Fé de que o agora, bem vivido, já é o suficiente. E nos dias em que parecer difícil, volte ao básico. Respire, observe, sinta seus pés no chão. Traga sua mente de volta para onde o corpo está. Você não precisa carregar o peso do mês. Só precisa dar um passo. E depois outro. E mais um. E isso, com o tempo, se torna leveza. Lembre-se, o presente é o único tempo real. É nele que você decide, age, ama, descansa.
Todo o resto são pensamentos. E você não é obrigado a viver preso a eles. Escolha hoje. Só hoje. E repita isso todos os dias. Porque a paz não está no que está por vir. Está em como você vive o agora. Lição 6. Aceite o pior e melhore agora. A ansiedade muitas vezes nasce não do que está acontecendo, mas do que tememos que possa acontecer. A mente corre para o pior cenário, pinta a cena mais sombria e nos faz acreditar que, se algo der errado, será o fim. E quanto mais tentamos afastar essa possibilidade, mais ela nos domina. Resistir ao medo é, muitas vezes, a forma mais eficaz de alimentá-lo. Mas e se você fizesse o contrário? E se, ao invés de fugir da pior hipótese, você a encarasse de frente? O estoicismo nos oferece uma prática poderosa chamada premeditatio malorum, a meditação sobre os males possíveis. Não como um exercício de pessimismo, mas como uma forma de preparação, fortalecimento, acima de tudo, libertação. Imagine a situação que hoje mais te preocupa. Pode ser um diagnóstico de saúde, uma perda financeira, um conflito familiar, um medo sobre o futuro. Agora pergunte a si mesmo, com calma e honestidade, qual seria o pior cenário? E se isso realmente acontecesse, eu seria capaz de lidar? A resposta, por mais difícil que pareça, quase sempre é: sim, de algum modo, eu lidaria. Porque você já lidou com tantas coisas. Já enfrentou perdas, mudanças, dores inesperadas. E aqui está você, mais forte do que pensa, mais resiliente do que se dá crédito. Aceitar o pior não significa desistir. Muito pelo contrário, significa parar de resistir ao que está fora do seu controle. E, a partir daí, usar sua energia para agir com mais clareza. É como parar de brigar com a tempestade, finalmente, começar a remar com direção. A aceitação traz alívio imediato. É como soltar uma corda que você vinha segurando com força há muito tempo. O corpo relaxa, a mente respira, o coração desacelera. E, com esse espaço interno, nasce uma pergunta nova: o que eu posso fazer agora para melhorar? Porque uma vez que você já não está mais paralisado pelo medo, você pode finalmente se mover. Planejar, conversar, tomar decisões, pedir ajuda, cuidar de si, melhorar, ainda que devagar. E isso, essa ação depois da aceitação, é o que transforma. Marco Aurélio dizia que nada do que é humano deve nos surpreender. A vida inclui perdas, fracassos, imprevistos. Mas inclui também força, reinvenção, superação. Não estamos aqui para ter controle absoluto. Estamos aqui para aprender a responder com integridade, mesmo quando tudo parece incerto. Se hoje você está diante de algo que te amedronta, pare por um momento. Respire. E escreva, se quiser. Olhe para o pior cenário com coragem. E diga a si mesmo: se isso acontecer, eu saberei lidar. Talvez chore. Talvez leve tempo. Mas eu vou passar por isso. E então, ao aceitar, não fique parado. Use essa clareza como impulso para mudar o que for possível. A aceitação sem ação vira resignação. Mas a aceitação com movimento vira poder pessoal. Você não precisa controlar tudo para viver em paz. Só precisa parar de fugir. E, a partir desse ponto de coragem, começar a construir. Mesmo que aos poucos. Mesmo que em silêncio. Porque quem aceita o pior com sabedoria, abre espaço para viver o melhor com serenidade. Lição 7. Sabedoria aplicada. Com o passar do tempo, acumulamos muitas lições. Leemos livros, ouvimos conselhos, passamos por experiências marcantes. A cabeça se enche de frases bonitas, reflexões profundas, ideias inspiradoras. Mas, no fim, surge uma pergunta inevitável: o quanto disso eu realmente aplico quando mais preciso? Saber não é suficiente. Entender intelectualmente uma filosofia, repetir citações de memória ou até concordar com ideias elevadas, nada disso transforma a vida se não for colocado em prática.
A verdadeira sabedoria não está no que você diz que acredita. Está em como você age quando a vida aperta. O estoicismo sempre foi, acima de tudo, uma filosofia de ação. Epicteto dizia: não diga que é um filósofo. Seja. Isso quer dizer, não basta conhecer os princípios da serenidade, da virtude, do autocontrole. É preciso vivê-los, especialmente nas horas difíceis, quando o medo aparece, quando a raiva sobe, quando a frustração ameaça te dominar. E isso é especialmente verdadeiro para quem já passou dos 50. Porque a essa altura, o que vale não é mais acumular informação, é transformar conhecimento em transformação real. E isso só acontece quando você escolhe aplicar, na prática, aquilo que já sabe. Por exemplo, você sabe que a gratidão muda o estado emocional. Mas quantas vezes por semana você realmente para agradecer, mesmo pelas pequenas coisas? Você sabe que não vale a pena reagir no impulso. Mas será que tem respirado antes de responder? Você sabe que não controla os outros, mas será que ainda está se magoando esperando que eles mudem? Essas perguntas não são para te criticar. São para te lembrar do seu poder. Porque a sabedoria não está em ser perfeito. Está em tentar, todos os dias, viver de forma mais consciente, mesmo que seja em passos pequenos. A mente só muda com prática. É como fortalecer um músculo. A cada vez que você responde com calma, mesmo quando queria gritar, a cada vez que você escolhe observar, em vez de julgar, a cada vez que você solta um pensamento negativo, em vez de alimentá-lo, você está construindo, pouco a pouco, uma nova versão de si. E nos dias em que você escorregar, porque isso acontece, lembre-se, o erro também é uma oportunidade. O que importa não é nunca cair, mas sim voltar ao caminho com humildade e firmeza. Isso também é sabedoria aplicada. Portanto, não subestime as pequenas práticas. Elas são as raízes da sua paz interior. Quando você transforma conhecimento em atitude, ideia em ação, intenção em comportamento, você está, de fato, vivendo como um sábio. E é isso que realmente faz diferença. Não o que você sabe, mas o que você pratica quando ninguém está olhando. Lição 8. Planeje e organize com disciplina. Há uma diferença sutil, mas poderosa, entre viver e apenas reagir ao dia. Muita gente acorda e já entra no automático. Vai resolvendo o que aparece, apagando incêndios, cumprindo tarefas como quem apenas sobrevive. E, ao final do dia, vem aquela sensação incômoda de ter feito muito, mas construído pouco. Depois dos 50, esse sentimento pode se tornar ainda mais evidente. A rotina já não é tão acelerada como antes, mas a mente continua carregando responsabilidades, ideias, pendências. E é aí que entra uma das lições mais práticas do estoicismo: viver com intenção. Organizar o seu dia com disciplina não é rigidez. É liberdade. Quando você escolhe o que merece sua atenção, quando separa o essencial do barulho, quando estabelece um plano, mesmo que simples, você assume as rédeas da sua mente. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, começava seus dias refletindo sobre o que viria e como queria se comportar. Não para controlar tudo, mas para lembrar a si mesmo do que era mais importante. Essa prática, mesmo milênios depois, continua válida. Porque disciplina não é sobre fazer muito. É sobre fazer o que realmente importa, com constância. Você não precisa de uma agenda lotada. Precisa de clareza. Uma boa maneira de começar é estabelecer 3 pilares para o seu dia. Item 3 prioridades. O que realmente precisa ser feito hoje? Quais ações te aproximam de uma vida mais leve, mais significativa, mais organizada? Item 2 espaços de pausa. Intervalos para respirar, tomar um café com calma, caminhar, escutar uma música. Pausa não é perda de tempo, é recarregar a alma. Item uma reflexão ao final do dia. Alguns minutos para rever como foi o seu dia, o que funcionou, o que pode ser melhorado. Esse pequeno hábito traz consciência e prepara sua mente para descansar em paz. E se algo não sair como planejado, tudo bem.
Um plano não é uma prisão. É uma bússola. Ajuste. Recomece. Adapte. O erro está em desistir, não em mudar a rota. A disciplina também precisa ser gentil. Evite sobrecargas, metas impossíveis ou cobranças excessivas. Lembre-se, você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa cuidar de si mesmo com respeito. E isso inclui estruturar o seu dia com carinho, como quem organiza um espaço sagrado, porque é isso que o seu tempo é. A mente desorganizada se perde facilmente em preocupações e distrações. Mas uma mente que segue um plano simples, realista e intencional, encontra mais foco, mais energia e mais leveza. Ao organizar seu dia, você não está apenas sendo produtivo. Está cultivando paz interior. Porque uma mente que sabe o que fazer, quando fazer e por quê, dorme melhor, pensa melhor, vive melhor. Você não precisa de um plano perfeito. Precisa de um começo. E o melhor momento para isso é sempre o agora. Lição 9. Reconstrua sua identidade a partir das forças. Ao longo da vida, passamos por muitos papéis: filho, pai, mãe, trabalhador, cuidador, parceiro. E, com o tempo, é comum que comecemos a nos definir pelas marcas que a vida deixou, pelos erros cometidos, pelas quedas, pelas oportunidades perdidas. O problema é quando esses momentos passam a nos limitar mais do que nos ensinar. Você já se pegou dizendo ou pensando: eu sou desorganizado, sou teimoso, sou fraco com isso. Muitas dessas frases nascem de experiências isoladas que, com o tempo, se transformam em rótulos. Mas a verdade é que nenhum erro define quem você é, nenhuma falha do passado precisa se tornar uma sentença sobre o seu futuro. O estoicismo ensina que não somos os acontecimentos, somos as escolhas que fazemos a partir deles. E isso inclui a forma como nos enxergamos. Se você passa a vida reforçando suas fraquezas, é nelas que sua identidade se apoia. Mas se começa a reconhecer e agir a partir das suas forças, uma nova versão de si mesmo começa a surgir. Pare por um momento e reflita. Quais foram os momentos em que você foi forte? Quando demonstrou coragem, mesmo com medo? Quando se manteve de pé, mesmo cansado? Quando escolheu seguir em frente, mesmo sem garantias? Esses momentos existem. Talvez tenham passado despercebidos. Talvez ninguém tenha aplaudido. Mas eles estão aí, dentro de você, como sementes de força esperando serem regadas. E agora, aos 50 ou mais, é o momento perfeito para isso. Porque agora você já tem clareza para escolher com mais consciência quem deseja ser. Reconstruir sua identidade não é fingir algo que não é. É lembrar de quem você já foi em sua melhor versão e decidir viver a partir dela. Você não precisa se tornar alguém novo. Precisa apenas parar de viver como alguém que já não te representa. Uma prática poderosa é listar suas forças reais. Não precisa ser nada grandioso. Talvez você seja alguém que escuta com paciência, que sempre foi presente para a família, que tem resiliência para recomeçar mesmo depois das perdas. São essas forças que formam a base da sua identidade. E quando você começa a agir com base nelas, em vez das suas inseguranças, algo muda. A autoconfiança cresce, não por orgulho, mas por reconhecimento. Porque você começa a se ver não como um rascunho com defeitos, mas como alguém em constante construção, com base sólida. Epicteto dizia: não deixes que a opinião alheia penetre tua alma. Mas eu diria também: não deixes que a tua opinião limitada sobre si mesmo te impeça de crescer. Você tem valor. Tem história, tem força. Basta lembrar, reconhecer e agir a partir disso. Lição 10. Afaste-se de quem drena sua energia. Com o passar dos anos, aprendemos a valorizar o que é essencial: a paz, a saúde, a companhia sincera, o tempo bem aproveitado. E, nesse processo, começamos a perceber que nem toda presença é positiva. Há pessoas que, sem precisar gritar ou criticar abertamente, conseguem esvaziar nossa energia apenas com o jeito de ser, com a frequência emocional que carregam. Talvez você conheça alguém assim.
Alguém que sempre tem um problema novo, que reclama de tudo, que desacredita dos seus sonhos, que vive preso ao passado, que ri com desdém das suas tentativas de mudança. Pessoas que, mesmo sem más intenções aparentes, te deixam mais pesado depois de cada encontro. Os estoicos sabiam da importância do ambiente. Sêneca dizia que o contato constante com pessoas de pensamento corrompido podia prejudicar até os mais fortes. Não por fraqueza, mas porque a energia é contagiosa. Se você convive com o negativo por tempo demais, acaba absorvendo esse padrão sem perceber. E não se trata de julgar os outros. Cada um está travando suas próprias batalhas. Mas chega um ponto da vida, especialmente após os 50, em que é preciso escolher com mais firmeza o tipo de influência que se permite ao redor. Porque proteger sua energia é proteger sua mente, seu corpo e sua alma. Isso não significa cortar todos os laços, mas significa estabelecer limites claros. Observar como você se sente após certas conversas. Se uma pessoa te deixa confuso, drenado, desmotivado, talvez não mereça tanto do seu tempo, nem da sua escuta, nem da sua entrega. Pergunte-se com honestidade: essa relação me inspira ou me esgota? Me fortalece ou me enfraquece? Essas respostas não são detalhes, são sinais. E quanto mais você respeita esses sinais, mais paz interior conquista. Muitas vezes, sentimos culpa por nos afastarmos. Achamos que estamos sendo egoístas, frios ou insensíveis. Mas proteger seu bem-estar não é egoísmo, é autorrespeito. Você pode continuar sendo gentil, educado, disponível, sem, no entanto, se deixar sugar. E quando você afasta o que te drena, algo mágico acontece. Você cria espaço para relações mais saudáveis. Pessoas que te elevam, que te escutam de verdade, que compartilham não só problemas, mas ideias, soluções, silêncios confortáveis. Você não precisa de uma multidão. Às vezes, uma ou duas presenças verdadeiras são suficientes para renovar sua força. Presenças que não cobram sua perfeição, que não te colocam para baixo, que não competem com sua luz, mas que te aceitam como você é e te lembram, de tempos em tempos, da sua grandeza. O estoico sábio sabe que o ambiente molda o comportamento. Ele não se isola, mas também não se mistura com qualquer um. Ele escolhe com intenção os vínculos que quer manter, e cuida da sua energia como se cuida de um templo. Faça isso por você. Não espere a exaustão. Não negocie sua paz com quem não a valoriza. Respeite-se o suficiente para dizer não quando for preciso, e sim apenas para o que verdadeiramente te nutre. Lição 11. Dê o seu melhor, independentemente das circunstâncias. Existem dias em que tudo parece estar contra você. O trabalho pesa, a saúde oscila, as pessoas não reconhecem seu esforço, o mundo parece injusto. Em momentos assim, surge uma tentação comum, a de fazer menos, de desistir um pouco, de dizer a si mesmo: para que me esforçar, se nada muda? Mas é justamente nesses momentos que o seu caráter é forjado. Dar o seu melhor quando tudo está a favor é fácil. Mas quando você decide manter sua dignidade, seu compromisso e sua excelência mesmo quando ninguém está vendo, quando nada parece retribuir, aí está a verdadeira grandeza. O estoicismo ensina que a virtude está em fazer o que é certo, não o que é conveniente. Epicteto dizia: faça o que te cabe da melhor forma possível e aceite com serenidade o que não depende de você. Ou seja, você não controla as recompensas, mas sempre pode controlar a qualidade da sua entrega. Você pode estar num emprego que não ama, mas ainda assim escolher ser pontual, responsável, gentil. Pode estar vivendo um momento de solidão, mas ainda assim tratar os outros com generosidade. Pode estar enfrentando uma perda, mas ainda assim se levantar, se vestir e dar o melhor que pode, mesmo que em silêncio. Porque dar o seu melhor não é sobre os outros, é sobre você. Cada vez que você age com excelência, mesmo em situações adversas, está fortalecendo algo invisível, sua integridade.
E essa integridade é como uma raiz profunda. Ela te sustenta quando os ventos chegam. Na vida, nem sempre somos reconhecidos. Nem sempre as coisas saem como esperamos. Mas aquilo que fazemos com honestidade, com esforço sincero, nunca é em vão. Pode não trazer resultados imediatos, mas transforma silenciosamente a pessoa que você é. E essa transformação, com o tempo, se torna visível. Você se torna mais firme, mais respeitado, mais confiante, não porque os outros aplaudiram, mas porque você sabe, lá no fundo, que não se traiu, que mesmo nos dias escuros, agiu com honra. Essa é a beleza da maturidade. Aos 50 anos ou mais, você já entendeu que não está aqui para agradar o mundo. Está aqui para viver com verdade, para fazer com que cada pequeno gesto seu carregue coerência, não apenas conveniência. Então, quando sentir vontade de parar, de fazer pela metade, de entregar o mínimo, respire. Lembre-se de quem você está se tornando. E pergunte: o que a minha melhor versão faria agora? A resposta, às vezes, será simples: dar o seu melhor, mesmo que ninguém veja. Mesmo que o cenário seja ingrato. Mesmo que o retorno demore. Porque o valor da sua atitude não está na reação dos outros, mas na pessoa que você se torna a cada decisão firme. E isso, ninguém pode tirar. Lição 12. O método Abra para lidar com pensamentos negativos. Os pensamentos negativos surgem de repente. Às vezes como um sussurro discreto, outras vezes como um grito que domina o ambiente interno. Você pode estar bem, tranquilo, e de repente, e se eu fracassar? E se me julgarem? E se eu não conseguir? Na fase da vida em que buscamos mais paz, esses pensamentos se tornam ainda mais incômodos. Porque sentimos que já passamos por tanto, e mesmo assim, lá estão eles, dúvidas, medos, inseguranças. Por isso, é essencial ter um método prático, uma forma de lidar com eles sem se deixar arrastar. É aí que entra o método Abra, uma ferramenta simples e eficaz para administrar pensamentos negativos com consciência. Ele tem 4 passos: acolher, respirar, liberar e alinhar. 1. Acolher, Adjeknovled. O primeiro impulso diante de um pensamento negativo é resistir, negar, fingir que não está ali. Mas o estoicismo nos ensina que não devemos lutar contra a realidade, devemos olhá-la com clareza. Então, ao perceber um pensamento incômodo, diga a si mesmo: estou tendo o pensamento de que posso falhar. Perceba, você não é o pensamento. Ele é apenas um evento mental, não uma verdade absoluta. Reconhecê-lo com gentileza é o primeiro passo para dissolver seu poder. 2. Respirar, B de Breat. Respire. Simples assim. Faça uma respiração profunda pelo nariz. Segure por um momento. Solte lentamente pela boca. Repita. A respiração consciente ativa seu sistema nervoso parasimpático, reduz o estresse e te traz de volta ao presente. É como dizer ao corpo: está tudo bem. Eu estou aqui. 3. Liberar, R de Release. Com a respiração, visualize o pensamento indo embora. Pode ser como uma nuvem que passa, uma folha levada pela correnteza, ou um trem que chega e parte. Não se apegue. Não debata. Apenas solte. Diga mentalmente: obrigada, pensamento. Mas não preciso de você agora. Essa leveza na soltura é poderosa. Ela devolve espaço interno e autonomia. 4. Alinhar, Ad Alec. Agora que liberou o pensamento que te prendia, substitua-o conscientemente. Escolha um novo foco, uma nova narrativa interna. Pode ser uma afirmação positiva simples como: estou fazendo o melhor que posso. Tenho recursos para lidar com isso. Hoje, eu escolho a paz. Não precisa ser um pensamento mágico. Precisa apenas ser mais útil que o anterior. Um passo à frente, não uma fuga. Por que isso funciona? Porque ao invés de ser dominado por pensamentos repetitivos e tóxicos, você escolhe como responder. Você não está mais reagindo automaticamente. Está exercendo domínio, não sobre o mundo externo, mas sobre o seu espaço mais íntimo.
A mente. Esse método não é uma fórmula mágica. Ele é uma prática. E, como tudo que transforma, precisa ser repetido, com paciência, até que se torne natural. Com o tempo, você se torna menos reativo e mais centrado. Menos ansioso, mais presente. O estoicismo nos lembra: não podemos controlar o que sentimos ou pensamos em primeiro instante, mas podemos sempre escolher o que fazemos com isso. E esse é o maior poder. Saber que, não importa a idade, sempre é possível treinar a mente para pensar com mais clareza e viver com mais leveza. Lição 13. Adie as preocupações. Você está fazendo algo tranquilo, talvez lendo, descansando, conversando, e de repente, a mente sussurra: e se aquilo der errado amanhã? E se eu esquecer de resolver aquele problema? E se algo ruim acontecer com alguém que amo? É como se houvesse um alarme interno que toca sem parar, sem hora marcada, interrompendo momentos de paz com preocupações constantes, muitas vezes sobre coisas que ainda nem aconteceram. O problema não é se preocupar. O problema é se preocupar o tempo todo. Por isso, o estoicismo nos convida a cultivar um hábito surpreendentemente eficaz: postergar as preocupações. Em outras palavras, você não precisa pensar em tudo agora. Você pode agendar a sua preocupação. Como funciona isso na prática? Escolha um horário específico do seu dia, 15 minutos ao final da tarde, por exemplo, e defina esse tempo como seu momento oficial de preocupação. Esse será o seu espaço seguro para pensar nas questões que te incomodam. Durante o restante do dia, sempre que uma preocupação aparecer fora desse horário, diga a si mesmo: não agora, eu penso nisso mais tarde. Você pode até anotar esse pensamento para revisitar depois. Mas, naquele momento, volta ao que estava fazendo: a conversa, a leitura, ao descanso, a vida real que está diante de você. Por que isso é tão poderoso? Porque nem todo pensamento precisa ser resolvido na hora em que aparece. Na verdade, a maioria das preocupações são apenas ruídos mentais, não emergências. Ao adiar, você mostra à sua mente que é você quem manda, não ela. E quando chega a hora oficial de se preocupar, algo curioso acontece. E tem muitas vezes, aquilo que parecia urgente já perdeu a força. E tem outras vezes, você percebe que não há nada que possa fazer. E em muitos casos, simplesmente encontra soluções mais lúcidas, porque está menos tomado pela emoção. Isso é fuga? Não. É gestão emocional. Você não está ignorando o que te preocupa. Está escolhendo quando dar atenção a isso. E por quanto tempo. Você está treinando a mente para entender que existe um espaço para tudo, inclusive para os medos. Mas que esse espaço não deve ocupar o seu dia inteiro. Os estoicos ensinavam que grande parte do sofrimento vem não dos fatos, mas da antecipação deles. Sêneca escreveu: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E a mente sem disciplina vive saltando para frente, criando problemas que ainda não existem, e talvez nunca venham a existir. Comece de forma simples. Hoje mesmo, escolha seu horário de preocupação. Escreva um lembrete se quiser. E quando um pensamento ansioso surgir fora desse tempo, respire fundo e diga com firmeza e gentileza: agora, não. Isso terá sua hora. E então, traga sua atenção de volta ao presente, ao que você está vivendo, sentindo, construindo. Esse treino, repetido todos os dias, ensina a sua mente que a paz não é um luxo, é uma escolha disciplinada. Aos poucos, você perceberá que o silêncio volta, a leveza volta, a vida real volta, porque você decidiu viver mais no agora e menos no talvez. Lição 14. Exercite o perdão a si mesmo. Todos nós cometemos erros. Escolhas impensadas, palavras ditas no calor do momento, decisões que hoje faríamos de forma diferente. E, com o passar dos anos, essas memórias vão se acumulando como pequenos pesos no coração. Às vezes, nem é o que os outros disseram, é o que você mesmo continua dizendo a si. Como eu pude fazer aquilo?
Porque não fui mais paciente, mais forte, mais sábio. E, assim, sem perceber, você se transforma no seu próprio juiz mais severo. Mas há algo que precisa ser lembrado, e com urgência. Culpa não cura. Autopunição não transforma. Só o perdão é capaz de libertar. O estoicismo ensina a aceitar a realidade com serenidade. Isso inclui o nosso próprio passado. Sêneca dizia que a mente sábia não se atormenta com o que já passou, mas usa o erro como ferramenta de crescimento. Ou seja, errar não te faz indigno. Persistir no autojulgamento é que te impede de avançar. O que é o perdão a si mesmo? Perdoar-se não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. Também não é se isentar de responsabilidade. Perdoar-se é olhar para o seu passado com humanidade, com honestidade e com compaixão. É reconhecer que você fez o melhor que podia com o que sabia e sentia naquele momento. E que hoje, com outra maturidade, faria diferente. Isso já mostra que você cresceu. Você não é o erro que cometeu. Você é a pessoa que aprendeu com ele. Um exercício simples e poderoso. 1. Escolha um momento do passado que ainda te machuca. 2. Feche os olhos, respire fundo e traga essa versão antiga de você à sua mente. A que errou, a que se atrapalhou, a que se perdeu. 3. Agora, com o olhar que você tem hoje, diga a essa versão algo como: eu te entendo. Eu sei que você estava com medo. Eu sei que você não sabia o que fazer. Mas agora eu te perdoo. E te deixo ir. Pode parecer simbólico, mas esse gesto, repetido com sinceridade, desfaz nós antigos que ainda te prendem. O perdão é libertador. Quando você se perdoa, algo profundo acontece. A energia que estava presa na culpa começa a se transformar em coragem. A vergonha dá lugar à compaixão. O passado deixa de ser um fardo e passa a ser um professor. E o mais bonito, você começa a se tratar melhor. Para de se sabotar. Para de exigir perfeição. Começa a agir com mais carinho consigo. E isso impacta todas as áreas da sua vida. Não é preciso esperar uma cerimônia, um sinal divino ou o tempo certo. O momento de se perdoar é agora. Porque agora você está mais consciente, mais inteiro, mais pronto para seguir leve. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente do que causou o mal. E eu diria, a melhor forma de honrar o seu erro é viver melhor depois dele. Você não precisa mais carregar essa culpa. Você pode, com ternura e firmeza, soltá-la. E ao fazer isso, estará dizendo: eu escolho viver a partir do amor, não da punição. Lição 15. A felicidade é uma escolha, não uma consequência. Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que a felicidade é como um prêmio, algo que só chega depois de certas conquistas. Quando eu me aposentar, vou descansar de verdade. Quando meus filhos estiverem bem, aí sim posso ser feliz. Quando tudo estiver resolvido, eu vou relaxar. Mas a vida, com sua sabedoria silenciosa, mostra que sempre haverá algo por resolver. Sempre existirão incertezas, desafios, imperfeições. E, se você continuar adiando a felicidade, esperando que tudo esteja no lugar certo, talvez nunca a experimente de fato. O estoicismo nos ensina algo simples e transformador. A felicidade não é uma consequência das circunstâncias, é uma decisão interna. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que não é o que acontece fora que determina sua paz, mas o que você escolhe alimentar por dentro. Claro, existem dores legítimas. Ninguém está pedindo para negar o luto, fingir alegria na tristeza ou sorrir diante de um golpe. Mas mesmo nesses momentos difíceis, você ainda pode escolher uma atitude de serenidade, de aceitação, de gratidão pelo que ainda permanece. Então, o que é essa felicidade que se escolhe? É a paz de saber que está fazendo o melhor que pode. É o silêncio tranquilo de uma tarde simples, sentindo o vento no rosto. É o prazer de um café quente, de uma conversa sincera, de uma memória boa.
É a gratidão por ainda estar aqui, vivendo, aprendendo, respirando. Felicidade não é euforia, é presença. E o mais bonito, quanto mais você escolhe focar no agora, nas pequenas alegrias, nos detalhes simples, mais a vida começa a se revelar como um presente, não como uma espera interminável. A ciência também confirma isso. Diversos estudos em psicologia positiva mostram que praticar a gratidão, a atenção plena, mindfulness e o autocuidado aumenta significativamente o bem-estar, independentemente da idade ou das condições externas. Como aplicar isso no cotidiano? Item ao acordar, em vez de já pensar no que pode dar errado, escolha um pensamento de gratidão. Item durante o dia, ao enfrentar um contratempo, respire e diga: isso faz parte, e eu escolho atravessar com paz. Item à noite, antes de dormir, agradeça por algo simples, um sorriso, uma comida, uma lembrança. São gestos pequenos, mas cumulativos. Com o tempo, você perceberá que não precisa mais de grandes acontecimentos para se sentir bem, porque aprendeu a estar bem consigo. E, principalmente na maturidade, isso é ouro, porque a vida já te ensinou tanto. Agora é o momento de colher, de permitir-se viver com mais leveza, de não adiar mais o bem-estar, de declarar, com firmeza e ternura: eu não espero mais para ser feliz. Eu escolho ser. Chegar até aqui não foi apenas terminar a leitura de um conteúdo. Foi uma jornada interior. Uma travessia silenciosa entre o mundo que te cerca e o mundo que te habita. Você foi convidado a olhar para dentro com honestidade, a questionar velhas crenças, a observar seus pensamentos, a construir serenidade no lugar da pressa. E, acima de tudo, a lembrar: você tem o poder de guiar a sua mente em qualquer fase da vida. O estoicismo não é um conjunto de frases motivacionais. É uma filosofia viva, prática, que atravessou séculos porque toca o que há de mais essencial no ser humano: o desejo de liberdade interior. Liberdade essa que não depende da idade, da condição social ou dos acontecimentos ao redor. Ela nasce no instante em que você escolhe ser o autor da sua resposta diante da vida. Ao longo dessas 15 lições, você viu que a ansiedade nasce da imaginação, não dos fatos. Preocupações podem ser observadas e dissolvidas. A paz mental é treinável. A disciplina é uma forma de respeito consigo. E que a felicidade é uma construção diária, não uma promessa futura. E se há algo que o tempo nos ensina é isso: o que realmente vale a pena está nas coisas simples e na forma como lidamos com elas. Você não precisa ter controle sobre tudo. Só precisa ter consciência sobre si. Não precisa se livrar de todos os pensamentos negativos. Só precisa saber que eles passam. Não precisa fingir que não sente medo. Só precisa escolher agir apesar dele. E não precisa mais se machucar com o passado. Só precisa decidir usá-lo como solo fértil para sua transformação. Aos 50, 60, 70 ou além, você não está em final de estrada. Você está na parte mais poderosa dela. Porque agora você já não vive para agradar. Vive para sentir sentido. Vive para desfrutar do tempo que é só seu. Vive para encontrar beleza na quietude. Vive para, enfim, morar em si com mais leveza. A mente é o seu verdadeiro refúgio. Quando ela está em paz, mesmo as tempestades lá fora são menos assustadoras. Quando ela está clara, até os passos incertos ganham firmeza. E essa mente serena não é dom de poucos. É fruto de treino, de intenção, de decisão. Por isso, guarde com carinho essas lições. Releia quando necessário. Substitua o julgamento pela curiosidade, a rigidez pelo cuidado, a pressa pela presença. E lembre-se, não se trata de perfeição. Trata-se de consistência gentil. Você já deu um passo que muitos não dão, o de olhar para dentro com coragem. Agora, siga firme, com consciência, com afeto, com sabedoria. Porque, como disse Epicteto, nenhuma coisa grandiosa nasce de repente. Tudo é fruto de paciência e prática.
E a vida mais leve, mais livre, mais sua, começa aqui.